Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster, produtora de conteúdos no site do Climatempo, aqui o Agroclima. Antes da gente começar esse podcast, eu quero lembrar você sobre os destaques de notícias do agro que estão lá no site. Então, você está a um clique dessas notícias, é só digitar www.agroclima.climatempo.com.br para você conferir as últimas notícias, não só do clima, mas do que está acontecendo nas áreas produtoras agrícolas de todo o país, com a previsão, é claro, de clima futuro. Bem, o setor do agronegócio desempenha um papel bem fundamental na economia do país e hoje a gente vai tratar de um tema aqui que mexeu muito com o mercado nos últimos dias. Nós estamos observando crise no campo, os insumos cada vez mais altos, quebra de safra impulsionado também pelas condições climáticas, né, ocorridas aí com o El Niño, pedidos de empréstimos para suprir essa crise aumentando a cada dia e, consequentemente, aumentou também os pedidos de recuperação judicial do produtor rural brasileiro. Hoje nós vamos tratar aqui sobre essa questão de pedido de recuperação judicial, mas quem que pode pedir? Quais são os aspectos jurídicos que estão envolvidos nesse pedido? Hoje o nosso convidado é Felipe Denk, advogado, especialista em recuperação de empresas, mestrando em Direito pela PUC de São Paulo, diretor da Comissão Nacional de Falência e Recuperação Judicial do Conselho Federal da OAB. Ele é palestrante, autor de diversos livros relacionados à insolvência empresarial. Sócio também do escritório Lara Martins Advogados. Felipe, olha, é uma honra receber você aqui no podcast AgroTalk para tratar, né, de um tema tão importante que está mexendo com o mercado brasileiro nessa questão do setor do agronegócio. Seja bem-vindo. Olá, Ângela, a todos os ouvintes do podcast AgroTalk. É uma satisfação minha poder estar participando de um tão prestigiado podcast e eu espero trazer para os produtores rurais, as produtoras rurais que vão estar nos ouvindo e nos assistindo no canal do YouTube, que a gente possa trazer informação de qualidade nesse momento de tanta desinformação e de tantas incertezas, né, Ângela? Exatamente, Felipe. Eu fico muito honrada de você estar aqui com a gente hoje para falar um pouco, esclarecer para esse produtor rural, né, como que ele pode pedir essa recuperação judicial, quais são as recomendações que vocês estão realizando junto a produtores que vocês atendem. E eu queria agora, só para a gente esquentar esse bate-papo aqui, eu queria que você explicasse para nós o que é recuperação judicial. Ângela, a recuperação judicial é uma ferramenta, um instrumento legal, porque tem previsão na lei, para que aquele devedor, empresário ou produtor rural que esteja em dificuldade financeira possa apresentar para os seus credores uma proposta de pagamento, condições de pagamento, para que ele continue mantendo a sua atividade. Então, é importante todo mundo que nos assiste, todos os nossos ouvintes e telespectadores, entender que não se trata de um calote, como muitas vezes é falado muito na mídia e por algumas instituições. Na verdade, é uma ferramenta legal que possibilita qualquer empresário, isso está em todos os ordenamentos do mundo, que possibilita você sorreguer o seu negócio, recuperar o seu negócio. Essa inadimplência do produtor rural, a gente sabe que ela já é bem antiga, porque a gente vem os últimos anos enfrentando aí muitos desafios no mercado, né? Desde a época que estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente viu o aumento, né, dos insumos, o produtor rural tendo que pedir empréstimo, o produtor rural lidando com as condições climáticas adversas dentro do campo, alguns perdendo, tendo quebra de safra significativa, e toda essa cascata foi trazendo esse endividamento para o produtor rural. Sem falar, é claro,
né, nos maquinários que são investidos, que ele precisa comprar para levar a safra adiante. Então, esse endividamento, ele preocupa todas as cadeias do agronegócio, porque isso vai implicando também em todo o setor do agro. Quando o produtor rural não tem dinheiro, esse impacto se torna também significativo para os fornecedores de máquinas agrícolas, desses insumos. Os agricultores, eles acabam enfrentando tanta dificuldade financeira que ele não consegue nem arcar com as obrigações deles de pagamento para esses fornecedores. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente, dentro desse aspecto jurídico, né? Como que o produtor rural, dentro dessa recuperação judicial, ele pode proteger a fazenda dele de penhora, por exemplo, ou outros atos, né, construtivos da lei da recuperação judicial? Ângela, tanto o imóvel quanto os bens, eles geralmente são utilizados para dar garantia na aquisição e na tomada de novos empréstimos. Então, é muito comum o produtor rural ir a uma instituição financeira, a uma cooperativa de crédito, para obtenção de um capital de giro para plantar as próximas safras ou safrinha, e aí dar a fazenda em garantia. Então, em caso de inadimplemento, o banco pode executar essa garantia e tomar essa garantia do produtor rural, que aí é o cenário pior, porque você deixa de ter aquilo que gera riqueza para você, que é o principal bem do produtor rural. O maquinário não é diferente. Ou você tem o maquinário, nós estamos falando de plantadeira, colheitadeira, trator, que já foi quitado e pode ser dado em garantia em uma nova operação, ou você comprou e já deu ele em garantia. Então, em caso de inadimplemento, é a mesma situação. O credor pode executar essa garantia e fazer a apreensão, né, essa constrição desse bem. Então, para se evitar que isso aconteça, o ideal é que você faça uma negociação com o banco, com o fornecedor antes do inadimplemento, porque depois que você já entra no inadimplemento, no atraso das suas dívidas, tudo é mais difícil. E a recuperação judicial, nesse cenário de inadimplemento, pode ser uma ferramenta para proteger o produtor rural desse arresto desse bem, dessa apreensão da fazenda, da venda dessa fazenda, porque a lei de recuperação judicial traz uma proteção para o produtor rural, para que ele apresente essa proposta para os seus credores e ele consiga evitar perder esse patrimônio, esse bem, durante esse período de negociação. E aí, sendo negociado, não há que se falar mais de implemento. E aí você permanece como proprietário ou na posse desses bens. E hoje, qualquer produtor rural, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, ele pode solicitar essa recuperação judicial, tanto pequeno, quanto médio, quanto grande produtor? Ângela, qualquer produtor rural pode fazer pedido de recuperação judicial. Em 2020, positivou, ou seja, trouxe na lei o legislador a possibilidade do produtor rural, pessoa física, fazer pedido de recuperação judicial. Antes de 2020, só que somente aquele produtor que fez a inscrição na junta comercial, se equiparando empresário, podia fazer o pedido de recuperação judicial. Então, tanto o produtor rural, pessoa física, quanto jurídica, pode fazer pedido de recuperação judicial. O que ele precisa, esse produtor rural, pessoa física, para fazer o pedido de recuperação judicial? A lei exige que você comprove que você esteja exercendo a sua atividade há mais de 2 anos. Quando trata-se de sociedade empresária, é de 2 anos do registro. Então, você tem que ter o registro na junta comercial há mais de 2 anos. Mas no caso do produtor rural, pessoa física, ele pode comprovar com sua declaração de imposto de renda, com seu livro de caixa, com balanço patrimonial. Então, você já consegue entrar com o pedido de recuperação judicial preenchendo esses requisitos. Faz a inscrição na junta comercial, que seja um dia antes do pedido de recuperação judicial, e comprove o exercício da atividade por mais de 2 anos com documentos contábeis. Ô Felipe, então a recuperação judicial, ela é um meio para que esse produtor busque soluções que evitem ele fechar o próprio negócio dele e que ele tenha um fôlego para ter essa recuperação financeira, é isso? Exato. E só fazendo um complemento, Ângela, da sua primeira pergunta, da sua pergunta anterior, tanto o pequeno, médio e grande produtor rural pode fazer uso da recuperação judicial. Tá? O que é necessário entender, e aí é feito um diagnóstico pelos profissionais que atuam em recuperação judicial, é verificar o perfil do endividamento, quais são os ativos que você tem,
E aí, com base nessa análise de ativo e passivo, como é que está seu fluxo de caixa, como é que está sua liquidez, você consegue definir se você vai optar por uma recuperação extrajudicial, se você vai optar pela recuperação judicial ou outros meios de renegociação de dívida, como a renegociação assistida, que é aquela feita com acompanhamento profissional diretamente nos bancos e nos fornecedores. Tá? E quanto à sua última pergunta, a recuperação judicial serve exatamente para isso. Você demonstra para o judiciário que você tem condições de manter a sua atividade, mas que você está passando por uma dificuldade financeira e através da apresentação de um plano de pagamento, onde você pode apresentar carência, que é um prazo para você iniciar o pagamento, o alongamento de dívida, e aí nós temos alongamento de dívida que varia de 2, 10, 15 anos, você pode apresentar desconto da dívida, a venda de ativos, às vezes você tem um equipamento, um maquinário que já está obsoleto, e isso gera um custo operacional, você pode vender ele na recuperação judicial para adquirir novos bens numa condição melhor, que vai aumentar a sua produtividade, reduzir o seu custo. Então, existem vários meios que você pode utilizar, que você vai propor para os seus credores para mostrar que você tem, de fato, condições de honrar com aqueles compromissos que foram assumidos. Ou seja, a recuperação judicial não é um calote por parte do produtor rural, certo? Perfeito, Ângela. De forma alguma, a recuperação judicial é um meio mostrando que eu estou endividado, quero pagar e quero renegociar. Calote seria uma autofalência, que você nem tentou a recuperação judicial, nem tentou renegociar com seus credores, e você simplesmente pede o encerramento de suas atividades através de um processo de autofalência. Não estou criticando, tá, Ângela, o processo de autofalência. Existem casos, e é isso que o produtor tem que ter em mente, para que você evite esse processo de falência. Porque se você chega numa inviabilidade do seu processo produtivo, da sua atividade produtiva, o caminho é um processo falimentar. A recuperação é o contrário, você está evitando o encerramento de suas atividades porque você quer continuar produzindo e exercendo sua atividade produtiva. Sim. Ou seja, o pedido, esse processo da recuperação judicial, ele é uma ferramenta legal, disponível para esses produtores rurais, para ajudar ele a se ajustar diante dessa recuperação financeira. Eu queria que você trouxesse para a gente o passo a passo, porque o produtor rural, quando ele percebe, né, quando ele chega lá, olha para suas contas, olha para a sua planilha e ele vê que ele não está conseguindo os ajustes necessários, o dinheiro está saindo, né, como água do caixa dele, é o momento, então é nesse momento que ele tem que fazer a reflexão, olhar para suas contas e dizer, agora é o momento de eu entrar com esse pedido de recuperação judicial. Ângela, acho que a primeira recomendação que eu daria para o produtor rural, a produtora que está nos escutando, é primeiro, você tem que ter uma análise global, abrangente de toda a sua dívida, todos os seus contratos. Porque muitas vezes, e eu vejo como um grande erro de vários produtores rurais que nos procuram, é que quando ele vai renegociar, ele pensa primeiro naquela dívida maior e vai pensando depois nos contratos menores. E aí começa a negociar, analisando individualmente cada um dos contratos, e aí, quando ele vai na instituição financeira ou no fornecedor, aquela parcela que ele está assumindo de uma renegociação, ele fala, essa eu consigo pagar. Aí depois, resolvi esse credor. Aí ele vai no segundo, faz a mesma coisa. E depois que ele soma aquelas parcelas, ele percebe que ou não vai ter margem para a sua subsistência, ou vai ter dificuldade de pagar. Então já percebe-se que essas negociações individuais que ele fez não foi exitosa, não teve êxito, porque ele não vai conseguir pagar daqui a alguns meses, quando iniciar a cobrança dessas dívidas. Então, o que é mais importante? Consultar profissionais contábeis, assessores financeiros e jurídico, que vai fazer uma análise macro de todo o perfil de endividamento, para que nessa análise que é feita por esses profissionais, juntamente com o produtor rural e a sua contabilidade, ele verificar o que ele precisa reduzir de dívida, o que ele precisa mudar, às vezes, na operação dele, que às vezes algo na operação dele está aumentando o custo dele de produção, o que ele precisa de caixa para continuar mantendo a sua atividade, porque algo que é mais importante, o produtor rural quer
quando ele pega um novo empréstimo, pagar às vezes uma outra dívida, é preservar o funcionamento, o capital de giro para manter a sua atividade. Mas isso vai virando uma bola de neve, que se você não faz uma análise macro, isso pode gerar efeitos muito ruins futuramente. Então, antes de tomar qualquer iniciativa e decidir se vai ser de fato a recuperação judicial ou outros mecanismos de restauração empresarial, é fazer uma análise e o quanto antes, como eu falei para vocês, evitar aquela aproximação do inadimplemento. Agora, lógico, existem situações que o produtor rural já está nessa situação. E aí é procurar o mais rápido possível, de fato, profissionais especializados nessa área, para poder dar a orientação cabível, né? E ter acesso às informações devidas. Sim. E qual que é o tempo, Felipe, de duração de um prazo de uma recuperação judicial? Ângela, se a gente fosse utilizar a soma do que está nos prazos processuais da lei, a recuperação judicial era para ter uma duração de 30 meses. Por que eu falo 30 meses? Entre o pedido de recuperação judicial, o prazo de suspensão, que visa proteger o produtor rural de eventual arresto de bem, apreensão de bem, e você ter um ambiente mais favorável para negociar com seus credores, você está falando em 180 dias. Depois inicia a fase de negociação, deliberação e concessão da recuperação judicial. Isso é o prazo máximo, tá? Quando você fala em 30 meses. Com a reforma da lei que nós tivemos em 2020, com 2 anos de recuperação judicial, 1 ano e meio de processo, você já pode encerrar a recuperação judicial. Porque se você pedir para o judiciário o encerramento da sua recuperação judicial antes do prazo de 24 meses, que antes era obrigatório, após a aprovação do plano, você ficar sob fiscalização pelo prazo de 2 anos, você consegue encerrar antes. Então, vai variar aí de 1 ano e meio, 18 meses, a 30 meses um processo de recuperação judicial. Nós sabemos que tem processos mais longos, mas aí isso vai depender da estratégia para cada caso, tá? Pode, talvez, aumentar esse prazo de recuperação judicial ou acelerar esse prazo de recuperação judicial. Por exemplo, a fazenda de um produtor rural é o bem mais precioso dele, né? A qual ele exerce aquela atividade. Mesmo ele estando com algumas dívidas, ele está ali no planejamento dele estratégico de plantar a sua safra 1, 2 vezes ao ano, até mais. Ele pode, na recuperação judicial, perder essa fazenda para uma penhora, por exemplo, ou isso não ocorre? Ângela, ele só perde a fazenda se ele não entrar com um procedimento de renegociação tempestiva, né, no momento adequado. Uhum. Se ele estiver em recuperação judicial, a fazenda é considerado na nossa legislação como bem de capital essencial à atividade. E o bem de capital essencial à atividade ele é protegido durante o processo de recuperação judicial. Então, isso tanto quando a gente fala de uma fazenda que foi dada em garantia hipotecária, que é muito comum essa operação, quanto aquela que é dada em garantia de alienação fiduciária, que é uma garantia muito mais agressiva. E talvez até uma dica que eu daria para os nossos ouvintes é tomar cuidado com essas renegociações, que muitos já iniciaram essas renegociações com os bancos, que os bancos estão propondo uma condição, às vezes, melhor de pagamento, mas tirando aquela garantia que era hipotecária, que é sujeita à recuperação judicial, e colocando uma alienação fiduciária que não é sujeita à recuperação judicial. Então, se após essa negociação ele perceber que não está tendo condições de honrar futuramente com esses compromissos assumidos, ele não vai poder pedir recuperação, ou talvez não seria nem não poder pedir recuperação judicial, mas terá dificuldade porque é um crédito não sujeito à recuperação judicial. E essa mesma negociação também serve no caso se ele tiver alguma máquina agrícola que foi financiada, ele atrasou alguns pagamentos, ele também pode negociar esses contratos de financiamento através dessa recuperação judicial? Sim, apesar dos contratos de financiamento, na grande maioria, serem alienações fiduciárias, o famoso contrato de FINAME, ele não é sujeito à recuperação judicial, mas também por se tratar de bem de capital essencial à atividade, durante o prazo de suspensão das ações de execuções, que são 180, prorrogável por mais 180 dias, o credor fica impedido de executar aquela garantia. Então, ele acaba sendo forçado a negociar com o produtor rural que esteja inadimplente. Ângela, eu acho que é algo que é até importante reforçar também com essa sua pergunta, que foi muito pertinente. Por que muitas vezes, antes de um pedido de recuperação judicial, o produtor rural tem dificuldade de negociar com seus credores? Porque na grande maioria das vezes os bancos já se protegeram, e os fornecedores, de grandes garantias,
ou é a fazenda que foi dada em garantia, ou o próprio maquinário. Então, no caso de inadimplemento, o banco é razoável ele tomar a fazenda do produtor rural, o banco tomar aquela máquina, aquela colheitadeira, aquela plantadeira. Então, por isso que muitas vezes o produtor rural, antes de tentar a recuperação judicial, ele percebe que avança pouco nas negociações extrajudiciais. Como a recuperação judicial traz essa proteção para ele, muda a posição do credor, que já não tem mais a possibilidade, pelo menos durante esse prazo de suspensão, ou a depender do caso, do prazo que durar essa recuperação judicial, de executar essa garantia. Então, ou ele senta para negociar, ou então ele vai ter dificuldade de receber e vai demorar muito para receber. Agora, falando de CPRs, né? Porque a gente sabe que tem muito produtor que tem dívida atrelada a essas CPRs físicas, por exemplo. E quando ele tem essas CPRs atreladas, ele pode pedir a recuperação judicial também? Sim, é importante esclarecer os dois tipos de CPR, tá, Ângelo? Nós temos a CPR física, que hoje, por lei, ela não é sujeita à recuperação judicial, e tem a CPR financeira, que é sujeita à recuperação judicial. Então, a primeira recomendação que eu daria para o produtor rural que está renegociando sua dívida ou está iniciando uma operação para compra de insumo é tentar fazer via garantia hipotecária ou penhor do grão ou via CPR financeira, porque caso seja CPR física, ele vai ter uma dificuldade inicial maior. Mas isso não é óbice para pedir a recuperação judicial, por quê? A CPR física, em que pese não ser sujeita à recuperação judicial, os tribunais hoje têm dado decisões favoráveis reconhecendo que o grão é essencial, assim como a fazenda e assim como o maquinário. Então, tem liberado essa garantia em favor do produtor rural para que ele faça capital de giro, para que ele tenha um fluxo de caixa, para continuar mantendo a sua atividade e, durante o processo de recuperação judicial, fazer os pagamentos de sua dívida. E aí, aquele produtor, aquela financeira ou aquela trading que tinha aquela garantia de CPR, ela não vai ficar sem garantia, está postergando para a safra futura. Então, o judiciário tem buscado um equilíbrio entre essa não sujeição da CPR. Ao mesmo tempo que ela não é sujeita à recuperação judicial e ter liberado em favorável ao produtor, o credor vai ter acesso a uma garantia futura, ou seja, safra futura numa condição em que o produtor rural vai estar bem melhor do que ele iniciou o processo de recuperação judicial. Felipe, quando o produtor rural sabe que está com dívida no banco, né? Com ou sem garantia hipotecária, mas ele também tem dívidas trabalhistas, né? Atreladas a esse pedido. Ele pode fazer esse pedido de recuperação judicial, então. Isso não impede de entrar com o pedido. Respondendo à sua pergunta, o crédito trabalhista ele é sujeito à recuperação judicial, então até aproveito também para falar quais são os créditos sujeitos à recuperação judicial. Todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial são submetidos, em regra, à recuperação judicial, e a lei estabelece algumas exceções. O que seriam essas exceções? Contrato com alienação fiduciária, contrato de compra e venda com reserva de domínio, um contrato de leasing, um contrato de adiantamento de contrato de câmbio, não são sujeitos à recuperação judicial. Se ele tiver atrelado a bens de capital essencial à atividade, você consegue negociar por conta da proteção que você tem da recuperação judicial. Se ele não tiver nenhuma garantia, esses créditos que eu falei que não são sujeitos à recuperação judicial, você tem que procurar o credor para renegociar fora da recuperação judicial. Ou, né, se for o caso, continuar pagando, porque como você já vai ter um benefício de suspensão de pagamento daquilo que é sujeito, talvez isso melhore o seu caixa para você continuar honrando com esses compromissos de créditos não sujeitos à recuperação judicial. Mas o trabalhista, sim, está sujeito à recuperação judicial de produtor rural. O produtor rural, seja o pequeno, o médio, né? O grande a gente sabe que tem um suporte também dentro da empresa, dos advogados da empresa, mas olhando um pouco para esse pequeno produtor rural, porque eu penso que a maioria desses pedidos de recuperação judicial que a gente viu crescer agora nos últimos meses, se dá mais ao pequeno e ao médio produtor rural hoje, certo? Perfeito, Ângela. O que nós temos observado, e a sua afirmação foi perfeita, o grande produtor rural, além de ter acesso a jurídico, financeiro mais sofisticado, ele tem acesso a crédito também de maneira diferenciada. Além de pagar juros menores,
E aí é um contrassenso, né, no nosso país, que quanto mais dinheiro você tem, mais posse você tem, menor é o custo do crédito para você. Então, o pequeno produtor ele tem acesso limitado a essas informações. Então, o que nós temos observado é que tem muito produto, a maioria dos produtores rurais hoje que tem pedido recuperação judicial são pequenos e médios. Tem casos de grandes produtores rurais que têm pedido recuperação judicial, mas tem sido a exceção a esse caso. E esse produtor pequeno e médio, ele pode ir acompanhado de um advogado especialista, como é o caso, o seu caso, o caso de escritórios como o de vocês, quando ele for negociar e entrar com esse pedido, ou ele já aciona vocês e vocês mesmos já podem fazer todo o trâmite desse pedido? Ângela, depende muito da atuação de cada escritório, de cada advogado. Eu acho muito difícil você pensar numa renegociação pensando só em recuperação judicial. Eu acho que você tem que tentar algumas etapas administrativas e judiciais para antes deixar para a última instância a recuperação judicial. Então a gente faz, o que nós fazemos nos nossos casos? Nós acompanhamos os nossos clientes nas negociações após análise e diagnóstico para tentar evitar a recuperação judicial. E aí, quando a gente percebe que essas negociações não estão avançando ou as propostas de negociação não é suficiente para resolver o problema do produtor rural, aí nós começamos a avaliar outros mecanismos de recuperação, de estruturação de empresa, como é o caso da recuperação judicial. A dificuldade, Ângela, do pequeno e médio produtor rural, que o processo de recuperação judicial, e aí eu acho que é importante nós esclarecermos, é um procedimento caro, é um procedimento complexo. Quando você fala em recuperação judicial, é recomendável que você envolva equipe jurídica, assessores financeiros, contabilidade, isso tudo tem um custo. Então, para o produtor rural pequeno, às vezes, ele não vai conseguir suportar os custos dessa recuperação judicial em função dessa complexidade, e aí você tem que pensar em outros mecanismos. E aí pode ser viável a recuperação extrajudicial, a renegociação assistida, como essa que nós estamos falando, que o advogado acompanha o produtor rural nos bancos, nos seus fornecedores, para renegociar. Tá? Bem, ou seja, esse pequeno produtor rural, ele tem a opção de fazer esse pedido de recuperação judicial, mas antes tem outras alternativas que ele pode, junto com um advogado, analisar a situação dele para ver qual que é a melhor estratégia para ele naquele momento, certo? Exato, Angela. E o que nós estamos vendo, e até fica como um alerta, é que tem muito profissional hoje que não tem atuação em recuperação judicial, vários profissionais que não têm atuação, mas têm observado um movimento de aumento de pedidos e têm ofertado a produtores rurais, têm procurado produtores rurais oferecendo a recuperação judicial e só falando dos benefícios da recuperação judicial, não fala do custo, né, da recuperação judicial, e isso é muito ruim, né, porque aí o produtor rural fica muito inseguro com essas informações, e é por isso que eu acho que a importância, parabenizo mais uma vez o AgroTalk por essa iniciativa, de trazer informações claras e informações de qualidade para que auxilie esse produtor rural que está em dificuldade financeira a tomar as melhores decisões, né, as melhores estratégias. Mas tem que tomar cuidado com essas desinformações de fato que está tendo no mercado. Sim. Por conta disso, né? Ô Felipe, você falou que custa caro tratar de recuperação judicial, mas eu imagino que não custe tão caro quanto o produtor rural perder todo o patrimônio dele se ele não fazer um movimento para que ele consiga sair dessa crise financeira, correto? Perfeito, sua análise, Ângela. Quando a gente fala em caro, o caro é muito relativo, né? Caro Sim. Depende da ótica do seu bolso, mas quando você olha caro, muitas vezes, quando você vai auxiliar, vai buscar um serviço jurídico, uma assessoria, você tem que pensar nos benefícios disso. Então, eu acho que não tem preço você preservar aquilo que você trabalhou ao longo de toda a sua vida para construir, que é seu patrimônio, a sua fazenda, a sua casa, o seu carro, e você poder renegociar isso de uma maneira que você possa ser bom para os dois lados. O que busca os mecanismos de restauração, Ângela, é trazer um equilíbrio na renegociação. Não é justo com o produtor rural ele suportar sozinho toda essa crise. Então, a recuperação judicial traz todo mundo para a mesa para que você negocie.
O que não dá, e eu tenho observado isso com muita frequência nos clientes que nos procuram, é o banco propor exclusivamente você dar o bem que foi dado em garantia para quitar a dívida perante o banco. Então, o problema do banco está resolvido. E qual que é a solução para o produtor rural? Deixar de produzir, vai virar um profissional informal, vai trabalhar em uma outra profissão, porque perdeu o seu patrimônio para pagar uma garantia, para pagar uma dívida junto aos bancos. Então, a gente tem que pensar numa solução em que todas as partes sentem de fato para buscar uma solução para a crise. O produtor rural, ele fica muito apreensivo até quanto à questão da imagem dele, da reputação dele, né, na região onde ele está, com quem ele negocia, com quem ele vende a safra dele. Como que fica essa questão da imagem e da reputação desse produtor rural, caso ele peça uma recuperação judicial? Ângela, a questão da imagem é algo que de fato preocupa muito o produtor rural, tá? Porque as pessoas acreditam que recuperação judicial é calote, ou é o fracasso da sua atividade, e na verdade não. Não, primeiramente, como já falou no início do nosso podcast, recuperação judicial não é um calote, é um instrumento que você fala, estou com dívidas, estou com dificuldade de honrar com essas dívidas e preciso propor aos meus credores uma outra condição de pagamento com o auxílio do judiciário. Agora, como a gente sabe que essa questão da imagem é muito preocupante para o produtor rural, o que eles têm que ter em mente é a recuperação judicial é uma ferramenta legal de se renegociar e não se trata de fracasso da sua atividade. Porque, como você bem abordou no início do podcast, nós estamos enfrentando diversos fenômenos, seja ele climático, em decorrência do El Niño, nós temos o efeito da guerra da Ucrânia e da Rússia, que aumentou o custo do insumo, nós temos o efeito do custo do crédito no Brasil, que nós temos uma das taxas mais elevadas do mundo, o crédito nosso é muito caro, e aí o produtor rural se deparou com quebra de safra, muitos deles se depararam com quebra de safra, e com a derrubada do preço dos grãos, da arroba do boi, que não era previsto. Então, não é nenhuma mágica para ninguém, que não teria como o produtor rural passar por essa dificuldade diante de tantas incertezas que aconteceu. Então, não é fracasso a atividade. Então, você, produtor rural, que está em dificuldade financeira, não se preocupe com a questão da imagem, porque, na verdade, você está mostrando que você está buscando uma solução para resolver o problema do seu negócio e para que você permaneça em sua atividade. E agora, cada vez mais, esse produtor rural também vai ficar preocupado com a questão dos Estados Unidos, porque agora, no final do mês de março, os Estados Unidos vão divulgar lá a estimativa deles da intenção de plantio, e dependendo também das condições e das previsões climáticas, isso vai determinar lá nos Estados Unidos o que eles vão plantar, se é mais soja ou mais milho, e isso vai dar o tom dos preços aqui no Brasil. E a isso, além de dar o tom dos preços, também vai mexer com esse planejamento, com essa estratégia do produtor rural aqui no Brasil. E quando a gente pensa nisso, eu quero falar sobre o aumento, né, do custo de crédito para esse produtor, ou até mesmo a suspensão desse crédito, porque assim, quando o aumento do pedido de recuperação judicial começa a aumentar, como a gente está observando agora, isso pode acarretar, corre-se o risco de também esses pedidos, esse aumento desses pedidos, provocar um aumento nesse custo ou na suspensão desse crédito? Sim, Angela, é perfeito essa sua pergunta. Inclusive, os bancos têm ameaçado, os fornecedores têm ameaçado que esse aumento de pedidos de recuperação judicial poderá provocar um aumento do custo do crédito em razão do inadimplemento, e estão se falando em escassez de crédito, de novas linhas de crédito. Na verdade, para ser bem sincero, Ângela, eu fiz até um estudo estatístico sobre essas informações, e aí aquele trocadilho, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por que eu falo isso? Quem veio primeiro, o custo do crédito do Brasil ser elevado, o spread bancário ser elevado, ou foi o inadimplemento? Né? O que eu quero dizer com essa resposta? O produtor rural, se você olhar a quantidade de pedidos de recuperação judicial o ano passado, que foram de 127 pedidos,
e aí teve um aumento de 535% comparado a 2022, no universo de empresas que estão em recuperação judicial, que no Brasil é de aproximadamente 3.500 empresas que estão hoje em recuperação judicial no país, é um número muito pequeno. E se você faz ainda um levantamento ainda um pouco mais amplo, onde você mostra em que no Brasil hoje nós temos 21 milhões de empresas e 40% delas hoje estão inadimplentes, o problema do aumento do custo do crédito, ou se houver algum corte de crédito, a culpa não é do produtor rural. O que eu tenho falado isso que é um pouco temerário você atribuir o aumento do custo do crédito por conta dessa crise que o produtor rural está passando. Na verdade, isso é muito antes da crise do produtor rural, e se os bancos de fato fizerem isso, o que o produtor rural tem que ter em mente é que hoje tem outras linhas de financiamento, outras linhas de crédito, que não só o mercado de crédito tradicional. Sempre vai haver no mercado, Ângela, empresas, instituições que tenham interesses em fomentar a atividade do agro, caso os bancos não façam isso. Então, eu não acho, sinceramente, que vai ter esse corte de crédito, como os bancos têm ameaçado. Eles estão ameaçando para evitar que o produtor rural acesse a recuperação judicial, e o custo do crédito ele é elevado não por conta do produtor rural e do aumento de pedido de recuperação judicial. Porque se você olhar uma taxa de inadimplemento de 40% versus a quantidade de produtor rural que está em recuperação judicial, o problema não é a recuperação judicial de nenhum segmento em relação ao impacto do custo do crédito no Brasil. Diante desse cenário de inadimplência, é fundamental que a gente viu aqui nesse nosso bate-papo, o produtor, então, buscar soluções, né, que evitem esse fechamento do negócio dele, que promovam a recuperação, a saúde financeira, né, da fazenda dele ou da empresa dele, caso ele for um grande ou médio produtor rural. Ou seja, a recuperação judicial, ela surge como uma possibilidade, um caminho, né, para esse produtor rural, mas ele também, tendo conhecimento, ele pode olhar para outras possibilidades para enfrentar essa dificuldade financeira. Ele tem que ter um raio-x do que está acontecendo na saúde financeira da fazenda dele, seja da empresa, e a partir do momento que ele tem essa visão global dos negócios, aí ele sabe que caminho ele vai seguir. A recuperação judicial é uma alternativa, mas tem outros caminhos que ele pode se sustentar. Felipe, eu queria que você deixasse aí as últimas recomendações como especialista nessa área para esse produtor rural que se vê agora endividado, preocupado e olhando aí os caminhos que ele precisa tomar para sair desse enforcamento. Ângela, a primeira recomendação que eu deixaria para todos os nossos ouvintes, primeiramente, é que aquele produtor rural que pode evitar a recuperação judicial ou que não está precisando de recuperação judicial, não aproveite esse movimento de aumentos para tentar se beneficiar. Porque algumas situações têm ocorrido de pessoas que querem se beneficiar desse aumento de pedido de recuperação judicial, se colocar numa situação de crise para tentar ganhar dinheiro com essa situação de crise. Aí, isso de fato é um inadimplemento provocado e isso aumenta o custo do crédito. Então, você vai estar prejudicando não só você, que está pedindo recuperação judicial, vamos dizer, indevidamente, como toda a cadeia produtiva. Agora, você, produtor rural, que está em dificuldade financeira e precisa buscar uma solução, é como a Ângela falou, você precisa fazer um raio-x, e aí a gente pode fazer uma analogia à saúde, porque quando você procura um médico especialista, a primeira coisa que ele vai pedir é uma bateria de exames. E com base no resultado desses exames, ele vai indicar qual que é o tratamento adequado, quais são os remédios adequados. E no direito não é diferente. Nós temos vários remédios, vários instrumentos para auxiliar aquele produtor ou empresário que está em dificuldade financeira, mas antes disso nós precisamos fazer o raio-x, fazer os exames devidos, e essa análise, na grande maioria das vezes, são análises contábeis, que é o que mostra de fato como é que é o histórico da saúde desse produtor rural, dessa empresa, para definitivamente, com essas informações, definir qual é o caminho recomendável. Então, tomar cuidado com aqueles profissionais que oferecem, sem entender o que você está passando, que é impossível um médico sugerir um remédio, sem saber o que você está passando, por apenas alguns sintomas que você diz, né, que está passando. Né? Então, é muito importante. E ter tranquilidade.
né? Eu tenho falado para todos os nossos clientes, Ângela, que a crise ela vai passar, né? Não existe nada ruim que dure por muito tempo, e nem algo bom que é permanente, né? E vai passar, e que você tem acesso hoje à comunicação, né? Acesso a AgroTalk, a outros sites que falam que têm levado informações de qualidade, e isso é importante para o auxílio na tomada de decisão. Então tenha calma, respire fundo e busque as informações de qualidade. Muito bem. Felipe, eu gostaria de agradecer o seu tempo aqui conosco no podcast AgroTalk, trazendo, sim, essas informações tão esclarecedoras, agradecendo aí todo o escritório do qual você pertence e dizer que o AgroTalk aqui sempre está de portas abertas para vocês virem até aqui trazendo aí soluções, informações para esse produtor rural que hoje, né, está enfrentando essa crise, mas que busca, né, sair dessa inadimplência, mas sair de forma correta, né? Como a gente mencionou aqui. Então, muito obrigado por todos os seus esclarecimentos. Obrigado, Ângela. Agradeço a todos do AgroTalk e parabenizo mais uma vez pela iniciativa de estar abordando um tema tão difícil, né, e para que leve, de fato, informação para os seus ouvintes, para todos os produtores rurais e produtores rurais que nos ouvem. E um abraço a todos eles. Obrigada. E para você, produtor rural, se ficou alguma dúvida, você pode mandar aqui para nós a sua pergunta, a sua dúvida. Você pode acessar os nossos canais aqui no site da Climatempo, ou você pode mandar um e-mail direto para mim, angela@climatempo.com.br. A gente vai responder aqui as suas perguntas. O próprio Felipe também pode tirar mais dúvidas de vocês. Bem, Felipe, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.